Olá, alunos! Bom, gostaria de falar um pouco sobre a Maxi Turma, a nova Maxi Turma. Acompanhando as transformações na preparação para concurso público e tendo em vista a manutenção de um formato pedagógico mais poderoso, a Maxi Turma receberá transformações importantes em seu modelo. Mas antes de tudo, precisamos lembrar o que é a Maxi Turma e os seus benefícios. Bom, a Maxi Turma é uma turma de preparação global com 14 disciplinas, simulados, oficinas de redação, exercícios online, aula a aula, garantia de 1 ano, dada a frequência de 90% no primeiro ano e muitos outros diferenciais. Então você deve estar se perguntando, o que mais poderia ser feito nesse modelo pedagógico? E como tudo evolui, vou listar para vocês as modificações. Das atuais 14 disciplinas, quais são? Interpretação, redação, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidade, direito administrativo, lei 8.112, direito constitucional, introdução ao direito civil, introdução ao direito processual civil, direito penal, direito processual penal. Passaremos a ter agora 20, mais o curso de memorização e técnicas de aprendizagem. Agora olhe só as disciplinas que entraram no novo modelo. Redação oficial, arquivologia, administração pública, administração financeira e orçamentária, conhecida como AFO, gestão de pessoas e recursos materiais. Você deve estar falando aí realmente que essas disciplinas vêm caindo muito nas provas, concorda? E é verdade, tanto em provas de nível médio quanto em nível superior. Agora entendamos melhor as vantagens desse modelo. Um bom exemplo é o concurso para o TJ. Nesse caso, as únicas disciplinas que não estão no pacote são Código e Estatuto. Mas o Max não deixará de contemplá-las. Para essas disciplinas específicas, sempre que sair o edital, prepararemos esses conteúdos com aulas online e disponibilizaremos para o nosso aluno a preço de custo. A intenção é atender não mais em 80% ou 90% o nosso cliente, mas em 100%. Isso significa compromisso e comprometimento com a sua preparação. Então, é isso. A Maxi Turma se superou. Agora são 21 disciplinas, mais aulas online. Modelo que fecha todos os conteúdos e leva você à tão desejada aprovação. Procure um de nossos consultores e surpreenda-se com a nova Maxi Turma. Quando pensamos em futuro, pensamos em estabilidade, em dar conforto à nossa família, em um bom emprego. Que tal, então, a aprovação em um concurso público? Porque o que importa mesmo é ser feliz. Olá, queridos alunos e queridos estudantes. Acompanhando as transformações na preparação para concurso público e tendo em vista a manutenção de um formato pedagógico mais poderoso, a Maxi Turma recebe transformações importantes em seu modelo. Mas antes disso, precisamos lembrar o que é a Maxi Turma e os seus benefícios. A Maxi Turma é uma turma de preparação global com 14 disciplinas, simulados, oficinas de redação, exercícios online, aula a aula, garantia de 1 ano, dada a frequência de 90% no primeiro ano e muitos outros diferenciais. Então você deve estar se perguntando o que mais poderia ser feito nesse modelo pedagógico. E como tudo evolui, vou listar para vocês as modificações da Maxi Turma. Das atuais 14 disciplinas, interpretação, redação, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, direito administrativo, lei 8.112, direito constitucional, introdução ao direito civil, introdução ao direito processual civil e direito penal, direito processual penal, passaremos agora a ter 20 disciplinas, mais o curso de memorização e técnicas de aprendizagem. Agora, olhe só as disciplinas que entraram no novo modelo. A primeira, redação oficial, arquivologia, disciplinas que vêm caindo muito em prova, administração pública, AFO, administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas e recursos materiais. Fechamos, gente. Você deve estar falando aí, realmente essas disciplinas vêm caindo muito nas provas. E é verdade, tanto em provas de nível médio
quanto em provas de nível superior. Agora entendemos melhor as vantagens desse modelo. Um bom exemplo é o concurso para o TJ. Nesse caso, as únicas disciplinas que estão de fora do pacote são Codgerge e Estatuto, mas o Maxi não deixará de contemplá-las. Para essas disciplinas específicas, sempre que sair o edital, prepararemos esses conteúdos com aulas online e disponibilizaremos para o nosso aluno a preço de custo. Isso mesmo, preço de custo. A intenção é atender não mais 80% ou 90% do cliente em termos de conteúdo, mas 100% até a prova. Isso significa compromisso e comprometimento com a sua preparação. Então é isso. A Maxi Turma se superou. Agora são 21 disciplinas mais aulas online. Modelo que fecha todos os conteúdos e leva você à tão desejada aprovação. Procure um de nossos consultores e surpreenda-se com a nova Maxi Turma. Quando pensamos em futuro, pensamos em estabilidade, em dar conforto à nossa família, em um bom emprego. Que tal, então, a aprovação em um concurso público? Porque o que importa mesmo é ser feliz. É isso aí, fala meu caro concursando. Estou muito feliz, primeiramente, por estar falando com você aqui na Max TV. Nosso objetivo é, antes de tudo, o conteúdo, o conhecimento. O negócio aqui é aprender de verdade, entendeu? A empregabilidade pública é uma opção excelente, tanto em termos de estabilidade e ótimos salários. E você poderá aprender e aprofundar novos conteúdos todas as semanas, sentada aí mesmo, na poltrona da sua casa. Não é ótimo? Então organize a sua agenda e fique de olho nos informativos das redes sociais. Aqui daremos a você informações e dicas sobre concursos, bancas e teremos aulas com os professores renomados do mercado de preparação. Tudo isso ao vivo, vocês ouviram? Ao vivo, aqui e agora! E aí, preparados? Vamos lá? Olá pessoal, boa tarde, muito prazer. Para quem está me conhecendo hoje nessa nossa aula de Direito Constitucional, sou o professor Arthur Damasceno. Eu sei que você já deve estar pensando assim, né? Caraca, o que o Tom Cruise está fazendo aí agora dando aula de Direito Constitucional? Não, muito parecido, mas sou o professor Arthur Damasceno. Para você que é meu aluno, já foi meu aluno, seja bem-vindo e vamos começar a trabalhar. Material que eu separei hoje, Poder Executivo, a segunda parte. Há um tempo atrás nós fizemos a primeira parte, trabalhando aquelas informações introdutórias acerca do estudo do Poder Executivo. A nossa intenção hoje é esgotar o nosso segundo momento, onde nós iremos trabalhar as competências do Presidente da República. Bom, brincadeiras à parte, agora a gente vai começar a brincar sério, né? Brincar de resolver aí assuntos acerca dessa nossa disciplina, tornar o direito constitucional a matéria mais fácil que tem. Galera, vamos começar. Olha aqui, ó, já separo para a gente começar o nosso estudo acerca desse poder, artigo 84, tá? Então, para você que está aí na internet agora, dá uma jogadinha lá no Google, pega a Constituição, vai acompanhando comigo essas informações. Para você que vem acompanhando o nosso grupo lá no Facebook, né, Debates e Estudo,
dá uma olhadinha lá também que eu coloquei o nosso material, esse material, para que você faça todo o acompanhamento. Tudo bem? Bom, eu vou começando aqui trabalhando algumas informações introdutórias. Olha aqui, ó. Nosso artigo 84, caput, ele estabelece o seguinte, relacionando as competências, as atribuições do presidente. Compete privativamente ao presidente da República. Galerinha, presta atenção. Primeira informação importante para a gente começar a resolver essas circunstâncias todas aqui é que o roteiro de atribuições apresentados no artigo 84, ele foi aqui apresentado como competência privativa, tá? E certamente, nesse momento que você lembra de algumas coisas que já estudou naquele momento da organização do Estado, né? Aparecem aquelas competências da União, a competência exclusiva, a competência privativa, a competência comum, competência concorrente. Eu vou te pedir para lembrar rapidamente aquela diferença entre competência exclusiva, competência privativa, que o teu professor, né, em sala de aula, os seus estudos, as doutrinas, você já percebeu. A competência exclusiva é aquela que só pode ser executada por aquele que é detentor das atribuições, como, por exemplo, se eu, Arthur Damasceno, tenho uma listagem de atribuições apresentadas no roteiro de competências exclusivas, não é o caso aqui, exclusivas, sei que todas aquelas atribuições só podem ser executadas por mim. Diferente se nós tivéssemos ali um roteiro de atribuições apresentados no âmbito de competências privativas. Porque a competência privativa, olha, setinha importante na tua anotação, ó, ela carrega o que nós chamamos de delegabilidade. Tá? E a ideia da delegabilidade é saber que este indivíduo, qualquer autoridade que tenha um roteiro de atribuições no âmbito de competências privativas, ele vai poder delegar essas atribuições para outra autoridade. A ideia da delegação de atribuições. Tudo bem? Bom, se a gente já está percebendo, no nosso artigo 84 caput, eu leio, compete privativamente ao presidente da República, significa que algumas atribuições listadas à nossa autoridade, presidente da República, elas são delegáveis. Só que nem todas. E aí a gente já começa a dar uma olhadinha em mais uma informação desse mesmo artigo. Galera, dá uma olhadinha agora, dá uma passadinha aí nos 27 incisos do artigo 84. Vou te pedir para chegar lá no fim do artigo, onde você vai encontrar um parágrafo único complementando essa informação. Olha o que diz pra gente aqui, ó. O presidente da República poderá, olha que barato, delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12 e o inciso 25, mas desse 25 apenas a primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então vem comigo, presta atenção. Sei que a competência ou as atribuições apresentadas ao presidente da República está no âmbito de competência privativa, traz a possibilidade de delegação. A delegabilidade de algumas atribuições. O parágrafo único complementa informando que nem todas as atribuições mencionadas dentre os 27 incisos são delegáveis. Apenas algumas. Inciso 6º, inciso 12, inciso 25, a primeira parte. E essa delegação que compete ao presidente vai atingir aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Até aqui, tranquilo, beleza? A gente vai examinar esses 3 incisos com bastante cautela, mas antes disso, mais alguns comentários. Bom, nessa nossa tela, essas informações aqui são literalmente suficientes, mas preciso de mais coisa. Vamos lá. E aí, você já vai pegar tua caneta, teu caderno, preparado para algumas anotações. Ó, primeiro indivíduo, ou primeiras autoridades que nós examinamos naquele parágrafo único e recebem delegação do presidente. Está aqui, ó, os ministros de Estado. E quando nós falamos de ministro de Estado, eu já vou te pedir também, para fazer uma anotação, anotar aí o artigo de número 87, que trata dos ministros de Estado. Artigo 87 do texto constitucional. Algumas informações você vai perceber lá, tá? E eu vou colocá-las aqui de maneira bem tranquila. Ó, primeiro, dizer que um ministro de Estado exerce o cargo que nós chamamos de ad nutum. Cargo ad nutum.
Para você que nunca ouviu falar disso, para você que esqueceu o que significa, eu vou te lembrar. O cargo ad nutum é aquele de livre nomeação, livre exoneração. Os ministros de Estado, eles exercem esse tipo de cargo, são livremente nomeados pelo presidente da República, são livremente exonerados pelo presidente da República. Olha que barato. Lembra no primeiro ano do mandato da nossa presidenta, dona Dilma? E a gente teve aquela problemática gigantesca acerca dos ministérios. Aproximadamente, salvo engano, 11 ministros foram exonerados por ela no decorrer daquele ano. Pois é, isso já mostra para a gente que os ministros de Estado eles exercem esse cargo chamado ad nutum, onde o presidente tem a total liberdade de escolher e nomear os seus ministros, sem a necessidade de concurso público, tem a possibilidade, da mesma forma, de exonerar os ministros. São aqueles que vão exercer o auxílio da administração federal, cada um em sua pasta específica. Nós temos o ministro da Fazenda, o ministro do Meio Ambiente, ministro da Agricultura, ministro da Cultura, ministros e ministros, né? Todos esses escolhidos pelo presidente. Nossa Constituição ainda detalha que esse indivíduo vai exercer esse cargo ad nutum. Ele necessita, para a escolha, estar em gozo dos direitos políticos e apresentar pelo menos 21 anos de idade. Tudo bem, pessoal? Beleza? Só que eu não tenho apenas os ministros de Estado sendo apresentados nesse nosso parágrafo único do artigo 84. Abaixo deles, e de maneira proposital, eu já lanço aqui o chamado Advogado-Geral da União. O Advogado-Geral da União, também vou dizer que exerce cargo ad nutum. Inclusive, para sua melhor orientação, dá uma olhadinha depois no informativo de número 201 do STF, onde nós visualizamos o Supremo Tribunal Federal ratificando, e isso aconteceu por meio de medida provisória. O Supremo simplesmente trouxe precedente informando para a gente que o AGU ele é equiparado a um ministro de Estado. O AGU ele também é um ministro de Estado por equiparação. E o importante é perceber que o Advogado-Geral da União ele é o chefe da Advocacia Geral. Eu costumo dizer, inclusive, que a Advocacia Geral, esse órgão da administração direta federal, é um órgão que age como se fosse um escritório de advocacia, mas um escritório de advocacia da empresa chamada União. Sempre quando da necessidade de visualizar a União em juízo, seja como parte autora, seja como parte ré, nós teremos membros da Advocacia Geral da União competentes para fazer a representação judicial, representação também que pode ser, inclusive, extrajudicial. E todos esses membros da Advocacia Geral, eu usei, por pragmatismo, a ideia de ser o escritório de advocacia, esses membros são chefiados pelo Advogado-Geral da União. Aí você deve estar perguntando assim, né? Caraca, Arthur, mas olha só, para ingressar à Advocacia Geral da União, esse indivíduo não precisa fazer um concurso público? Sim, ele faz. Mas, Arthur, para a escolha do chefe da Advocacia Geral, o camarada que nós chamaremos de Advogado-Geral da União, ele não precisa ser um integrante da carreira da advocacia? Não, não precisa. A nossa Constituição também vai dizer para a gente, inclusive aquela equiparação que eu retratei, por orientação do STF, que o Advogado-Geral da União, ele exerce um cargo ad nutum, ou seja, de livre nomeação, de livre exoneração, vontade do presidente da República. Por implicitude, a única coisa que você vai exigir desse indivíduo é que ele exerça ou tenha uma carreira profissional, seja um advogado. E se eu estou falando de cargo ad nutum, não preciso, mais uma vez, trazer essas mesmas duas orientações que eu levantei aos ministros de Estado. Estar ele em gozo dos direitos políticos, ter pelo menos 21 anos para exercer essa chefia. Tudo bem? E olha, por enquanto, no nosso quadro, eu estou dizendo que os ministros de Estado e o Advogado-Geral da União vão receber delegações do presidente para exercer aquelas atribuições mencionadas no parágrafo único. Inciso 6º, inciso 12, inciso 25, primeira parte, que nós ainda não levantamos, que elas dizem. O que esses incisos dizem? Com bastante calma. Galera,
se eu falei de ministro de Estado, se eu falei de advogado-geral da União, que são livremente nomeados, livremente exonerados pelo presidente da República e irão exercer atribuições dentro de órgãos da administração direta federal, perceba, são do Poder Executivo. Tá percebendo? Só que aí, além desses indivíduos que você já fez a anotação, nós ainda encontramos no mesmo parágrafo único o famoso Procurador-Geral da República. E quando nós falamos do Procurador-Geral da República, eu já estou lembrando daquele indivíduo, aquela autoridade que vai exercer a chefia do Ministério Público da União. Tudo bem, galera? E se eu preciso falar do Ministério Público da União para entender quem é o Procurador-Geral da República, o chefe dessa instituição, a gente traz algumas vertentes que você também precisa saber, inclusive, né, para fazer questões ali no formato CESP-UNB, que, via de regra, trabalham essas orientações do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Muitas são as discussões acerca do PGR, melhor, do Ministério Público, de onde, com quem, qual a sua vinculação. Perceba, clássico do direito constitucional, José Afonso da Silva, em seu manual, ele nos mostra, inclusive, que o Ministério Público da União é uma instituição vinculada ao nosso Poder Executivo. Informações são várias, dentre as quais eu poderia citar algumas, e você vai perceber com clareza. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, um dos indivíduos, uma das autoridades que vai receber delegação do presidente para o exercício de algumas de suas atribuições. Está percebendo uma proximidade? Outra, e essa eu vou citar, né, expressamente aqui, o Procurador-Geral da República, para chegar a esse cargo, a nossa Constituição determina que ele precisa ser um integrante da carreira do Ministério Público. Tá? Por implicitude, inclusive, poderia dizer que ele precisa ser integrante da carreira do Ministério Público Federal, uma das unidades de Ministério Público inseridas no âmbito do MPU, integrante da carreira. Um dado de idade que se segue, ele precisa ter, no mínimo, 35 anos para chegar a essa chefia. Só que, além de ser integrante da carreira, ter, no mínimo, 35 anos, nós ainda percebemos que a indicação desse indivíduo integrante para a chefia, ela vai ser feita pelo presidente da República. Mas perceba o seguinte, o presidente da República, então, tem uma certa liberdade para indicar qualquer dos integrantes da carreira do MPF, uma das unidades inseridas no Ministério Público da União, e tenham pelo menos 35 anos. Está percebendo essa evidente e liberdade que ele tem para fazer a indicação? Pois é. Só que se o presidente tem a liberdade, levando em consideração esses dois primeiros requisitos apresentados, alguém precisa fazer uma ratificação dessa indicação do presidente. E o nosso artigo de número 52, lá no inciso 3º, estabelece que o Procurador-Geral da República, quando indicado pelo presidente, ele precisa passar por aprovação prévia do Senado Federal. Olha, mais um dado importante. Eu sei que nós não estamos falando do Ministério Público, nós não estamos falando de maneira efetiva acerca do Senado. São informações que corroboram, né, esse estudo aí das competências do presidente. Mas sempre quando o Senado exerce a atribuição, fazendo a aprovação prévia de determinadas autoridades que foram indicadas, o Senado vai aplicar a maioria absoluta. E não apenas o PGR está aqui nessa brincadeira do Senado, não. Muitos outros, ó. Os próprios ministros do STF, que são indicados pelo presidente, passam por aprovação prévia do Senado Federal. E se é o Senado Federal fazendo aprovação prévia, eu já vou me lembrar da maioria absoluta. Diplomatas, né, que também vão exercer atribuições depois da aprovação prévia do Senado, a gente tem o Senado também aplicando a maioria absoluta, governador de território, presidente do Banco Central, várias autoridades passam pelo crivo do Senado Federal. E, de novo, quando o Senado faz aprovação prévia de autoridades indicadas, ele vai aprovar sempre utilizando a maioria absoluta.
Tá claro, galera? E depois, né, da indicação do presidente, aprovação prévia do Senado, é o presidente da República que vai fazer a nomeação desse PGR. Então, olha aqui, ó, você já está anotando aí, integrante da carreira, mínimo 35 anos de idade, indicação feita pelo presidente da República, aprovação prévia do Senado Federal. E, galera, devagarzinho eu vou apenas citando o restante aqui, ó, que você já guardou. A nomeação que vai ser feita também pelo presidente da República. Arthur, depois dessa nomeação, né, aquela cerimônia lá de nomeação, coquetel gostoso, prosecco, croissant de queijo com presunto, peito de peru, beleza, tudo bonito, agora sim ele já se tornou o PGR? Sim, já se tornou, depois dessa nomeação. Uma nomeação que vai acontecer pelo presidente em momento posterior à aprovação prévia do Senado Federal. Aí vem aquela sua pergunta para mim, professor, mas ele vai ser PGR por tempo indeterminado? Não, ele recebe um mandato, tá? E é importante que você guarde, mandato de 2 anos. 2 anos de mandato. Em momento posterior ao término desse mandato, todo esse processo vai voltar a acontecer. O presidente tendo que indicar um novo indivíduo, né, que também vai passar por aprovação prévia do Senado em maioria absoluta. A nomeação vai ser feita pelo presidente para o recebimento novamente de 2 anos. Mas uma pergunta tua. Estou te ouvindo daqui. Arthur, mas pode ser o mesmo? Aquele que finalizou um primeiro mandato? Pode. Pode, a Constituição não estabelece quantidade de reconduções para o Procurador-Geral da República. Ó, reconduções diversas. Legal? Muitos alunos, provavelmente meus aí, que estão se preparando para a Polícia Civil, tem que tomar cuidado com esse detalhe. Na nossa última prova, né, para inspetor da Polícia Civil, essa informação acerca do PGR foi apresentada, inclusive comparando com outro chefe de Ministério Público que atua em âmbito estadual e distrital, que é o Procurador-Geral de Justiça. Diferenças são várias. E uma das diferenças entre o PGR, que nós estamos citando, e o PGJ, chefe do Ministério Público Estadual, chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é que, enquanto este pode ser reconduzido quantas vezes for desejo do presidente, o PGJ só pode ter uma recondução. Guardamos isso aqui. Galera, lembra que eu falei? O PGR ele vai exercer algumas atribuições que são do presidente. O presidente da República pode delegar. Inclusive, falei da proximidade, né, que existe entre o Poder Executivo e o Ministério Público, presidente e PGR. Olha aqui mais uma, que interessante. Esse PGR ele é indicado pelo presidente. Esse mesmo PGR vai ser nomeado pelo presidente. O presidente, inclusive, tem aquela certa liberdade, claro, olhando para alguns requisitos de idade, ser integrante da carreira, ele tem liberdade de indicar. Então você está percebendo que nesse momento a gente também consegue visualizar uma proximidade ao presidente. Por isso, José Afonso da Silva nos mostra que o Ministério Público é uma instituição vinculada ao Poder Executivo. Tá? Mas o Supremo não fala isso para a gente. Antes de chegar ao posicionamento do Supremo, certamente você deve estar pensando assim, caramba, o meu professor de Direito Administrativo disse que a de Pietro mostra o Ministério Público como um quarto poder, né? Mas aí a gente já discute de maneira bem branda, bem simples, bem fácil, lembrando do artigo 2º da Constituição, e define o princípio da tripartição dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, 3 poderes, tripartição. Não há espaço para um quarto poder de acordo com o texto constitucional. Não vamos entender o Ministério Público como um quarto poder. Uma informação que tem até uma certa lógica, porque dentro do Ministério Público nós encontramos a administração pública, existem servidores, indivíduos que fazem serviço público, são estatutários, existe uma administração pública, existe uma autonomia no agir da administração, mas eu não vou visualizar o Ministério Público como um quarto poder. Aí você fala assim, caramba, Arthur, se o Ministério Público não deve ser entendido como uma instituição vinculada ao Poder Executivo, conforme nos aponta José Afonso da Silva. Se ele não deve ser visto como um quarto poder, conforme orientação de Pietro, né?
uma doutrinadora muito conhecida no âmbito do direito administrativo. Como é que o Supremo enxerga o Ministério Público? Bom, já notamos, né? Nomeação feita pelo presidente, mandato de 2 anos, reconduções diversas. Beleza, então olha para cá, galera. A gente vai perceber que o Supremo nos mostra que esse mesmo Ministério Público aqui, ó, ele deve ser entendido como uma instituição permanente, e essa informação, inclusive, você encontra no caput do artigo de número 127, desvinculada dos poderes e insubordinada aos poderes. Desvinculado, né? Estou falando do Ministério Público. Insubordinado, estou falando do Ministério Público. O Ministério Público assim foi mostrado pelo STF. O STF tem esse posicionamento. Ele não é vinculado ao Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário. Ele não é subordinado a esses 3 poderes. Ele assume uma função de ser o fiscal da ordem jurídica. É aquele que está fazendo a chamada auditoria da ordem jurídica. Por isso que provavelmente você já leu ou ouviu o nosso Ministério Público sendo chamado de Ombudsman, que significa auditor em alemão. E é muito razoável verificar o Ministério Público exercendo essa fiscalização. A função de custos legis, fiscal da lei. Tudo bem? Mas, mesmo não sendo vinculado ao Poder Executivo, não sendo subordinado ao Poder Executivo, conforme orientado pelo STF, o chefe do Ministério Público da União vai exercer atribuições que são do presidente por delegação. Tá claro, galera? Beleza? Então a gente já conseguiu perceber as atribuições delegáveis, 6º, 12, 25, primeira parte, que vou citá-las, e os indivíduos, autoridades que irão receber essas delegações do presidente. Ministro de Estado, AGU, PGR. Show de bola! Perfeito, vamos avançar então para a gente começar a nossa brincadeira, né? E a nossa ênfase maior vai ser realmente no inciso 6º. Primeira competência, a primeira atribuição delegável do presidente da República. Para chegar ao inciso 6º, nós vamos tratar da figura do decreto autônomo, nós precisamos dar uma olhadinha em alguns 3 incisos rápidos, tá? Olha comigo, olha aqui para a nossa telinha. Vem dizendo o seguinte, ó. Compete ao presidente iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Quando nós falamos de iniciar o processo legislativo, nós estamos percebendo que a dona Dilma, nossa presidenta, ela tem a capacidade de apresentar projetos de lei de sua própria autoria ao conhecimento das casas do Congresso Nacional. Assim como um deputado faz, assim como um senador faz, assim como o STF, tribunais superiores, o próprio Procurador-Geral da República, o presidente da República também é competente para iniciar um processo legislativo. Esse processo legislativo, nós estamos levando em consideração diversas orientações, leis ordinárias, leis complementares, projetos de emenda constitucional, todos esses projetos, o presidente da República tem a possibilidade de apresentar ao conhecimento do nosso Congresso. Tudo bem? E aí, daqui a pouco a gente vai fazer uma arquitetura maior, mas eu vou lê-los para que a gente perceba como é que funciona isso. Quando dona Dilma apresenta o seu projeto de lei, ele vai passar pelo processo legislativo da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, pode demorar um tempão, e em momento posterior esse projeto de lei volta ao conhecimento do presidente, né, justamente para que ela faça a sanção, a promulgação e a publicação desse projeto agora em lei. Sanção, promulgação, publicação, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Galera, essa ordem, sanção, promulgação, fazer publicação, tá? Então, ó, inciso 3º e inciso 4º já nos ajuda para começar o entendimento acerca de tudo isso que a gente viu. Olha para o quadro. Quadro não, né? Para a tela. A gente sempre pensa que está em sala de aula, mas vem comigo aqui. Ó, comentamos então no inciso 3º o presidente da República apresentando um projeto de lei ao nosso Congresso Nacional. Tá aqui o Congresso Nacional, tá? Já vou te dizer, inclusive, que da mesma forma não é minha intenção esgotar o assunto processo legislativo,
mas algumas coisas nós precisamos saber. Sempre quando eu tenho um projeto de lei sendo apresentado por autoria do presidente da República, a casa iniciadora do processo legislativo vai ser sempre a Câmara dos Deputados. Tudo bem? E quando tratando de projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, esse processo legislativo aqui ele não tem prazo para acontecer. Tá? O único que pode pedir urgência no tratamento do projeto, quando apresentando-o ao Congresso Nacional, de novo, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, é o próprio presidente da República. O presidente, novamente, é o único que pode pedir urgência. Se não pedir, esse processo legislativo não tem prazo. Quando o presidente ele determina prazo, a gente já vai perceber aqui, 45 dias de exame na Câmara dos Deputados. E se porventura esse projeto de lei não for deliberado com as suas eventuais alterações e aprovação na Câmara dos Deputados dentro de 45 dias, todas as demais deliberações da nossa Câmara estarão ou ficarão sobrestadas. Arthur, sobrestadas. Que é isso? Nós simplesmente verificaremos a pauta da Câmara se trancando até que se ultime essa deliberação iniciada pelo presidente que exigiu prazo. 45 dias para ser concluído o processo legislativo na Câmara dos Deputados. Tudo bem? E, novamente, o único que pode requerer prazo, pedido de urgência é o presidente. 45 dias a Câmara dos Deputados teve. E quando esse projeto é aprovado na Câmara, enviado ao Senado Federal, se porventura pedido de urgência existente, o Senado Federal terá mais 45 dias para examinar. Mas olha que barato. Perceba que quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados deliberou. É aquela guerra maluca que você vê lá na televisão. Deputado gritando, o outro xingando, uma loucura danada, o outro tira um cochilo. Enfim, mas tudo está acontecendo. E quando dessa deliberação esse projeto pode ser alterado? Emendas podem ser feitas? Podem sim. E se a Câmara está alterando o projeto, mas busca aprová-lo, perceba, galera, quando o projeto chegar ao Senado Federal, o Senado Federal tomará conhecimento de todas as alterações que foram feitas na Câmara? Sim. E se a Câmara teve a oportunidade de fazer alterações, eu estou percebendo que o Senado também vai poder fazer alterações se, nesse momento, desejar. Da mesma forma que a Câmara fez. E vai fazer isso dentro dos mesmos 45 dias que recebeu, se havendo pedido de urgência. E se porventura ultrapassarmos também os 45 dias no Senado Federal, teremos novamente a sobrestação de pauta. Arthur, só não estou entendendo uma coisa. A Câmara alterou, o Senado Federal, obviamente, vai tomar conhecimento de todas as alterações. Mas o Senado pode alterar. A Câmara precisa tomar conhecimento dessas alterações? Sim. Porque o projeto de lei ele precisa sair daqui totalmente harmonioso. As duas casas precisam concordar com tudo. Se houver discordância, o projeto vai ser arquivado. E é por isso que essas alterações, eventuais alterações feitas no Senado Federal, vão retornar à Câmara dos Deputados e devem ser avaliadas no prazo de 10 dias. Para concordância ou para rejeição. E se rejeição, o projeto não vai para frente. Tudo bem? A gente não vai ter aquele ping-pong eterno, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Não, é isso. Vai e volta. Legal? Show de bola. Arthur, então isso aqui é o início do processo legislativo, inciso 3º que você viu lá. Você deve estar olhando aí no teu material, que você já pegou lá no nosso grupo de estudos, né? Debates, estudos. Tá lá no Facebook, dá uma entradinha lá, procura um debate que rola nesse grupo sensacional, você não pode perder. Lá tem um material disponível, ou então tá vendo aí no artigo 84 na tua Constituição, percebeu que isso aqui, inciso 3º do artigo 84, iniciar o processo legislativo. Porque depois que eu tenho as aprovações do projeto nas duas casas legislativas, esse projeto de lei, agora aprovado, ele vai voltar para o presidente da República. E aí eu preciso lembrar do inciso 4º, que diz que o presidente nesse momento vai trazer a sanção e momento posterior a promulgação e, por último, a publicação. Arthur, fala um pouquinho mais sobre esses passos. Claro. Olha aqui, Quando o presidente receber esse projeto, você já está percebendo que
esse projeto pode ter sido muito alterado, passado por diversas alterações. E o presidente da República, recebendo o projeto aprovado pela Câmara, pelo Senado, ele, com a sanção, simplesmente busca mostrar que está concordando com todas as alterações que foram feitas. E assim, nós teremos daqui a pouquinho uma nova lei. Só que perceba, essa nova lei, melhor, esse projeto ainda agora concordado pelo presidente, a sociedade precisa tomar conhecimento que daqui a pouco uma nova lei passará a surtir seus efeitos? Precisa. Então, nós teremos a necessidade que o presidente ateste à sociedade e a ordem jurídica será modificada com a inserção de uma nova lei. E o ato que vai trazer esse atestado de alteração da ordem jurídica, um atestado que uma nova lei está para nascer, é o que nós chamamos de promulgação. O presidente sanciona e terá 48 horas para promulgar. Para você que conhece bem o processo legislativo, sabe que se o presidente da República não atender a promulgação em 48 horas contados da sanção, o presidente do Senado se torna competente para. Da mesma forma, se o presidente do Senado não fizer, o vice-presidente do Senado terá a capacidade de promulgar. Mas a lógica é, se o presidente sancionou, ele mesmo promulga, ele mesmo atesta à sociedade que a ordem jurídica será modificada com a chegada de uma nova lei. Chegada esta, que depende da publicação. Ao momento onde esse ato legislativo se torna público à sociedade, uma apresentação dele no Diário Oficial da União. E a partir dessa publicação, contaremos os dias para o seu efeito, né? E aí a gente lembra lá do direito civil, então, professora, você já leu, já estudou acerca da vacatio legis, que em regra geral tem a duração de 45 dias, mas vai depender muitas vezes, inclusive, da orientação que a própria lei apresentar em seu bojo. Vacatio legis, o tempo onde esta lei precisa, a partir da publicação, para surtir seus efeitos. Tudo bem, galera? Bom, esse aqui é o caminho razoável, sanção, promulgação, publicação. Caminho razoável, tá? Só que aí, a minha telinha tá aqui escrito, eu não vou apagar não, tá? Mas eu só vou dar uma olhadinha no inciso 5º, tá aqui abaixo, você tá vendo aí no teu material. Porque o 5º, ele também precisa ser informado agora. Diz que o presidente também tem a possibilidade de vetar projetos de lei total ou parcialmente. Arthur, o veto, eu ia te perguntar isso agora, eu tô sentindo aí essa energia chegando, essa tua dúvida. Quando é que o presidente vai vetar? Presta atenção, galera. Enviou o projeto foi deliberado, aquela maluquice toda que a gente viu, pode demorar a beça, pode também ter prazo determinado pelo presidente, pedido de urgência, mas eu sei que esse projeto vai ser eventualmente alterado, aprovado, novamente chegará às mãos do presidente da República e o presidente da República nesse momento terá a capacidade de dar sanção. Mas presta atenção, pensa comigo, eu sou o presidente, acabei de receber o projeto e percebi que o projeto perdeu completamente aquela característica que eu, inclusive, quis demonstrar na apresentação. Ele foi tão modificado que perdeu a sua essência. Eu não sou obrigado a sancionar. É nesse momento que eu, presidente da República, posso trazer o veto no lugar da sanção. Mas guarda isso. O veto do presidente ele só pode ter duas motivações. Primeira motivação, entender o presidente que esse veto é contrário ao interesse público. Segunda motivação, perceber o presidente e o veto, que o projeto ele é inconstitucional. Duas motivações para o veto, contrariedade ao interesse público, inconstitucionalidade do projeto. É certo perceber que para que o presidente consiga fundamentar usando uma ou outra motivação, ele tem um time de ministros de Estado, a Advocacia Geral da União, tem o próprio Ministério Público ali o auxiliando a fazer toda essa fundamentação. Veto este, pessoal, que agora chegará às mãos do nosso Congresso Nacional. Porque, perceba, se o presidente vetou, esse veto precisa vir para cá, para o Congresso. Tá? Então, olha aqui, ó, o caminho ficou diferente. Eu sei que o presidente vetando vai enviar esse veto ao Congresso Nacional, deixa eu apagar esses prazos aqui, senão a gente fica numa verdadeira maluquice. Vai ser levado ao Congresso Nacional
E naquele primeiro momento, quando o projeto foi enviado, ele foi discutido de maneira separada. A Câmara discutiu, depois o Senado discutiu, né? Só que o veto ele vai ser avaliado em sessão conjunta. Você vai ter deputados e senadores deliberando juntos. E podem, muito bem, trazer a rejeição do veto. Ué, Arthur, mas o presidente não fundamentou? Sim, fundamentou. Não levou em consideração aquelas duas motivações? Sim, a inconstitucionalidade e a contrariedade ao interesse público. Mas a função típica de editar leis, a função legiferante é do Poder Legislativo. O presidente está aqui somente para atender aquilo que você estudou lá no início do teu curso, Direito Constitucional, Teoria dos Freios e Contrapesos. Controle mútuo entre os poderes. O Executivo está fazendo um controle político no processo legislativo. Então ele vai orientar o Congresso. Muitas vezes a Câmara e o Senado eles deixaram passar alguma coisinha ali, ninguém percebeu, e o presidente da República agora mostra, opa, meus amigos senadores, meus colegas deputados, ó, aqui ó, falhazinha de inconstitucionalidade, ó, contrário ao interesse público, pô, toma cuidado. E em regra geral, levando pelo menos a razoabilidade do formato de processo legislativo, o veto ele é mantido muitas vezes. Mas você já está percebendo que também pode ser rejeitado. Para que esse veto seja rejeitado, a necessidade da maioria absoluta do Congresso. Então você vai fazer a conta de 513 deputados mais 81 senadores e encontrar a maioria absoluta do Congresso. Veto rejeitado e agora volta para o presidente. Caraca, Arthur, que doideira. Tudo isso, o veto vai voltar. Mas aí entra um grande problema na hora da prova, que você não pode escorregar nessa casca de banana. Quando o veto é rejeitado, volta ao presidente, volta para que ele faça o quê? Ó, senti, hein? Sei que alguém aí falou sanção. Mas você tem que tomar cuidado, porque quando o presidente teve a oportunidade de sancionar, ele fez o quê, pessoal? O veto. Então, nesse momento, quando o veto é rejeitado, ele vai voltar para o presidente e o presidente agora vai ser obrigado a promulgar. A fase constitutiva de construção do projeto já acabou. E acabou aqui com a rejeição do veto. Ele volta rejeitado e o presidente não tem mais nada a fazer. A única coisa que basta agora é promulgar. E aí o Congresso está dizendo assim, ó, pro presidente, ó, engole isso aí, meu camarada, não tem jeito, a gente quer assim e você vai ser obrigado a promulgar melhor. Você vai ser obrigado a atestar à sociedade que a ordem jurídica vai ser alterada, não tem jeito. Aí você pensa assim, mas se o presidente ficar de birrinha, não quero, tô boladinho, não posso. Não tem problema não, olha aqui, ó, se o presidente não promulga, lembra que eu te falei que se ele não fizer, o presidente do Senado faz? 48 horas, e não fazendo, ainda tem o vice-presidente do Senado, não tem problema, vai sair, tudo bem? Em momento posterior à publicação. Aí você já deve estar cansado de me ouvir falar, pensando assim, caraca, Arthur, então uma lei para nascer, ela precisa de tudo isso? Precisa. Tá vendo como isso é demorado? E mesmo, muitas vezes, um pedido de urgência do presidente, gerando aqueles prazos de 45, o eventual 10 quando retorna, vai demorar. Mais um dado interessante, ó, o artigo de número 61, parágrafo 1º, depois dá uma conferida aí, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, tá? Salvo engano, o parágrafo 1º, ele diz pra gente algumas matérias que são de competência do presidente, alguns assuntos que só podem ser levados ao Congresso pelo presidente, como, por exemplo, criação de órgão público dentro da esfera do Poder Executivo, a criação de entidades autárquicas, fundacionais, presidente da República, extinção de órgão público, presidente da República, tudo isso por projeto de lei. Se o presidente tem a intenção de criar um órgão, você já sabe, é por aí, legal? Só que aí, parte mais importante pra gente, esse nosso inciso 6º aqui, ó, que eu falo agora. Essa aula começou 4, daqui a pouquinho a gente vai parar para dar um intervalo, mas olha, já vou te mostrar um negocinho aqui importante para a gente voltar do nosso intervalo 5 a 10 minutos. Então você só vai tomar tua água rapidinho, passar no banheiro rapidinho, volta para cá, tá? Mas antes eu te falo o quê? O inciso 6º, ele vai trazer para a gente o chamado decreto autônomo. Então, ó, você já está anotando aí, decreto autônomo. E vou fechar
e vou fechar esse nosso primeiro momento da aula te mostrando informações acerca do decreto autônomo. Anota aí. O decreto autônomo, deixa eu colocar esse título aqui, né? Decreto autônomo, vai anotando agora comigo, hein, galera? Para você não perder tempo, tá? Ele nasce para fazer substituição à lei. Aquela mesma lei que nasceu, aquele processo legislativo longo e demorado. Segundo, esse decreto autônomo, ele é hierarquicamente semelhante à lei. Ou seja, mesma força, ele é equiparado a uma lei ordinária, complementar. Não existe hierarquia entre elas. Terceiro, é um ato normativo que nasce da vontade do executivo. Ó, então eu posso dizer, inclusive, que ele traz, esse Z ficou estranho, tá? Ele traz novidade jurídica, ou seja, ele vai trazer novidade, coisa nova, dados que terão força jurídica. Legal? E por último, sofre controle concentrado de constitucionalidade. Lembra daquela ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que vai atingir a lei ou o ato normativo federal e estadual? Então, controle concentrado, controle de constitucionalidade que vai ocorrer, vou até colocar aqui, ó, no STF. Tá? Então já estou te dizendo que, se porventura esse decreto autônomo falar mais do que deve, mais do que compete, aquelas pessoas legitimadas à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ADC, na intenção de ratificar a constitucionalidade, podem levar estas ações ao conhecimento do Supremo para que este decreto passe pelo controle concentrado. Porque, Arthur, o decreto não é lei, mas olha o que eu estou dizendo aqui, ó. O decreto, ele age em substituição à lei e ele é hierarquicamente semelhante à lei. Então, significa que se ele é hierarquicamente semelhante à lei e é um ato normativo, traz novidade jurídica, a ADI vai atingir lei ou ato normativo federal estadual. Esse ato normativo, decreto autônomo, nasce da vontade do presidente da República. Então, é um ato normativo federal, passa por controle de constitucionalidade. Ó, vou te deixar naquela dúvida gostosa. Mas são 5 minutos, 5 a 10 minutos. Fica esperto que eu vou voltar daqui a pouco. Vou te deixar naquela dúvida gostosa. Mas quando é que o presidente vai editar um decreto autônomo? Se vai agir em substituição à lei e é hierarquicamente semelhante. Ué, o presidente não tem algumas matérias que só podem ser criadas, só podem ser tratadas por apresentação de projeto de lei, inclusive competência exclusiva dele? Sim. Mas em determinadas situações, o presidente vai evitar aquele transtorno louco e gigantesco do processo legislativo, apresentando seu projeto, podendo ele mesmo, com total autonomia, apresentar um decreto para substituir essa lei. Iria demorar anos, meses, sei lá, para tornar-se pública, gerar seus efeitos. Existem dados específicos para a elaboração do decreto autônomo. Nesse intervalo, eu vou dar agora, você já vai aí, ó, dar uma olhadinha no inciso 6º e suas alíneas A e B para a gente voltar a comentar sobre. Pessoal, ó, tô gostando. Se você também se prepara, daqui a pouco, de 5 a 10 minutos, nós estamos de volta, tá? Tô te aguardando. Olá, queridos alunos e queridos estudantes. Acompanhando as transformações na preparação para concurso público e tendo em vista a manutenção de um formato pedagógico mais poderoso, a Max Turma recebe transformações importantes em seu modelo. Mas antes disso, precisamos lembrar o que é a Max Turma e os seus benefícios. A Max Turma é uma turma de preparação global com 14 disciplinas, simulados, oficinas de redação, exercícios online, aula a aula,
garantia de 1 ano, dada a frequência de 90% no primeiro ano e muitos outros diferenciais. Então você deve estar se perguntando o que mais poderia ser feito nesse modelo pedagógico. E como tudo evolui, vou listar para vocês as modificações da Maxi Turma. Das atuais 14 disciplinas, interpretação, redação, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, direito administrativo, Lei 8.112, direito constitucional, introdução ao direito civil, introdução ao direito processual civil e direito penal, direito processual penal, passaremos agora a ter 20 disciplinas, mais o curso de memorização e técnicas de aprendizagem. Agora, olhe só as disciplinas que entraram no novo modelo. A primeira, redação oficial, arquivologia, disciplinas que vêm caindo muito em prova, administração pública, AFO, administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas e recursos materiais. Fechamos, gente. Você deve estar falando aí, realmente essas disciplinas vêm caindo muito nas provas. E é verdade, tanto em provas de nível médio quanto em provas de nível superior. Agora entendemos melhor as vantagens desse modelo. Um bom exemplo é o concurso para o TJ. Nesse caso, as únicas disciplinas que estão de fora do pacote são Codigerge e Estatuto, mas o Maxi não deixará de contemplá-las. Para essas disciplinas específicas, sempre que sair o edital, prepararemos esses conteúdos com aulas online e disponibilizaremos para o nosso aluno a preço de custo. Isso mesmo, preço de custo. A intenção é atender não mais 80% ou 90% do cliente em termos de conteúdo, mas 100% até a prova. Isso significa compromisso e comprometimento com a sua preparação. Então é isso. A Maxi Turma se superou. Agora são 21 disciplinas mais aulas online. Modelo que fecha todos os conteúdos e leva você à tão desejada aprovação. Procure um de nossos consultores e surpreenda-se com a nova Maxi Turma. Quando pensamos em futuro, pensamos em estabilidade, em dar conforto à nossa família, em um bom emprego. Que tal, então, aprovação em um concurso público? Porque o que importa mesmo é ser feliz.
Olá, alunos! Bom, gostaria de falar um pouco sobre a Maxi Turma, a nova Maxi Turma. Acompanhando as transformações na preparação para concurso público e tendo em vista a manutenção de um formato pedagógico mais poderoso, a Maxi Turma receberá transformações importantes em seu modelo. Mas antes de tudo, precisamos lembrar o que é a Maxi Turma e os seus benefícios. Bom, a Maxi Turma é uma turma de preparação global com 14 disciplinas, simulados, oficinas de redação, exercícios online, aula a aula, garantia de 1 ano, dada a frequência de 90% no primeiro ano e muitos outros diferenciais. Então você deve estar se perguntando, o que mais poderia ser feito nesse modelo pedagógico? E como tudo evolui, vou listar para vocês as modificações. Das atuais 14 disciplinas, quais são? Interpretação, redação, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidade, direito administrativo, lei 8.112, direito constitucional, introdução ao direito civil, introdução ao direito processual civil, direito penal, direito processual penal. Passaremos a ter agora 20, mais o curso de memorização e técnicas de aprendizagem. Agora olhe só as disciplinas que entraram no novo modelo. Redação oficial, arquivologia, administração pública, administração financeira e orçamentária, conhecida como AFO, gestão de pessoas e recursos materiais. Você deve estar falando aí realmente que essas disciplinas vêm caindo muito nas provas, concorda? E é verdade, tanto em provas de nível médio quanto em nível superior. Agora entendamos melhor as vantagens desse modelo. Um bom exemplo é o concurso para o TJ. Nesse caso, as únicas disciplinas que não estão no pacote são Código e Estatuto. Mas o Max não deixará de contemplá-las. Para essas disciplinas específicas, sempre que sair o edital, prepararemos esses conteúdos com aulas online e disponibilizaremos para o nosso aluno a preço de custo. A intenção é atender não mais em 80% ou 90% o nosso cliente, mas em 100%. Isso significa compromisso e comprometimento com a sua preparação. Então, é isso. A Maxi Turma se superou. Agora são 21 disciplinas mais aulas online. Modelo que fecha todos os conteúdos e leva você à tão desejada aprovação. Procure um de nossos consultores e surpreenda-se com a nova Maxi Turma. Quando pensamos em futuro, pensamos em estabilidade, em dar conforto à nossa família, em um bom emprego. Que tal, então, a aprovação em um concurso público? Porque o que importa mesmo é ser feliz. Olá, queridos alunos e queridos estudantes. Acompanhando as transformações na preparação para concurso público e tendo em vista a manutenção de um formato pedagógico mais poderoso, a Maxi Turma recebe transformações importantes em seu modelo. Mas antes disso, precisamos lembrar o que é a Maxi Turma e os seus benefícios. A Maxi Turma é uma turma de preparação global com 14 disciplinas, simulados, oficinas de redação, exercícios online, aula a aula, garantia de 1 ano, dada a frequência de 90% no primeiro ano e muitos outros diferenciais. Então você deve estar se perguntando o que mais poderia ser feito nesse modelo pedagógico. E como tudo evolui, vou listar para vocês as modificações da Maxi Turma. Das atuais 14 disciplinas, interpretação, redação, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, direito administrativo, lei 8.112, direito constitucional, introdução ao direito civil, introdução ao direito processual civil e direito penal, direito processual penal, passaremos agora a ter 20 disciplinas, mais o curso de memorização e técnicas de aprendizagem. Agora, olhe só as disciplinas que entraram no novo modelo. A primeira, redação oficial, arquivologia, disciplinas que vêm caindo muito em prova, administração pública, AFO, administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas e recursos materiais. Fechamos, gente. Você deve estar falando aí, realmente essas disciplinas vêm caindo muito nas provas. E é verdade, tanto em provas de nível médio
quanto em provas de nível superior. Agora entendemos melhor as vantagens desse modelo. Um bom exemplo é o concurso para o TJ. Nesse caso, as únicas disciplinas que estão de fora do pacote são Codgerge e Estatuto, mas o Max não deixará de contemplá-las. Para essas disciplinas específicas, sempre que sair o edital, prepararemos esses conteúdos com aulas online e disponibilizaremos para o nosso aluno a preço de custo. Isso mesmo, preço de custo. A intenção é atender não mais 80% ou 90% do cliente em termos de conteúdo, mas 100% até a prova. Isso significa compromisso e comprometimento com a sua preparação. Então é isso. A Maxi Turma se superou. Agora são 21 disciplinas mais aulas online. Modelo que fecha todos os conteúdos e leva você à tão desejada aprovação. Procure um de nossos consultores e surpreenda-se com a nova Maxi Turma. Quando pensamos em futuro, pensamos em estabilidade, em dar conforto à nossa família, em um bom emprego. Que tal, então, aprovação em um concurso público? Porque o que importa mesmo é ser feliz. É isso aí, fala meu caro concursando. Estou muito feliz, primeiramente, por estar falando com você aqui na Max TV. Nosso objetivo é, antes de tudo, o conteúdo, o conhecimento. O negócio aqui é aprender de verdade, entendeu? A empregabilidade pública é uma opção excelente, tanto em termos de estabilidade e ótimos salários. E você poderá aprender e aprofundar novos conteúdos todas as semanas, sentada aí mesmo, na poltrona da sua casa. Não é ótimo? Então organize a sua agenda e fique de olho nos informativos das redes sociais. Aqui daremos a você informações e dicas sobre concursos, bancas e teremos aulas com os professores renomados do mercado de preparação. Tudo isso ao vivo, vocês ouviram? Ao vivo, aqui e agora. E aí, preparados? Vamos lá? Vamos lá, pessoal, voltamos. Tá no quadro aqui aquele esquema final que a gente fez, né? Decreto autônomo, inciso 6º, a linha A, a linha B, competência do presidente da República, e vai agir na substituição à lei, hierarquicamente semelhante à lei, ato normativo traz novidade jurídica e sofre controle concentrado de constitucionalidade, aquelas ações que chegam ao STF. Legal? Então vamos lá, vamos começar a brincar olhando para o 6º agora. Brincadeira de verdade, brincadeira séria. Olha o que a gente tem aqui. 6º, né? Vambora. Dispor mediante decreto, que você já colocou aí, decreto autônomo, uma redação dada pela emenda constitucional de número 32 de 2001, ou seja, o decreto autônomo foi introduzido por emenda, né? Redação original da Constituição de 88, nós não encontrávamos esse instituto. Letra A. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Letra B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Pessoal, o prisma
para a utilização do decreto autônomo, que vai substituir a lei, vai ser sempre esse. E é isso que você vai levar na tua prova para analisar as assertivas, para analisar os itens do CESP, esse. O decreto autônomo, ele vai mexer no funcionamento da administração pública, ele vai mexer na organização da administração pública, mas em nenhuma hipótese você vai enxergar na intenção do presidente aumentar despesa, gerar prejuízo. De novo, você não vai encontrar como intenção do presidente aumentar despesa, gerar prejuízo. A intenção do presidente é única e exclusiva. A intenção do presidente é a de arrumar a casa da administração sem gerar gastos. Olha aqui, ó. Organização e funcionamento da administração federal, grifa, galera. Quando isso, ó, não implicar aumento de despesa, foi o que a gente acabou de falar. Nem a criação, presta atenção, o presidente da República agora tem a intenção de criar um novo ministério. Nas salas de aula eu sempre trago isso, é interessante. Eu falo que a dona Dilma quer criar um ministério do concurso público. Aí domingo agora ela me ligou. Ela estava em casa lá com a dona Maria, que deve estar assistindo aí, Elaine. Te amo, meu amor. Estava lá à noite, sentado, vendo televisão. Meu telefone toca, prefixo 61, peguei, olhei, dona Dilma querendo falar comigo, dizendo que quando da criação desse Ministério do Concurso Público, ela vai colocar o Arthur Damasceno como ministro de Estado. Pode, né? Tenho 21 anos, um pouco mais, estou com 30. Mas olha, tenho mais de 21 anos, estou em gozo dos direitos políticos, posso ser. Só que eu perguntei para ela, mas esse ministério como é que anda? Não, eu vou criar amanhã. Mas ela esqueceu de uma coisa. Se a intenção é criar um novo órgão, um ministério, esse ministério vai ter. Eu, como ministro de Estado, eu não vou trabalhar sozinho, nós teremos ainda diversos servidores. Está aumentando gasto, despesa. Ah, tá. Então ela não vai poder fazer isso por decreto, porque o decreto ele não pode visualizar aumento de despesa. E se eu estou criando um novo órgão, eu tenho prejuízo aos cofres, eu tenho gastos. Ela pode até criar, mas ela vai ter que apresentar um projeto de lei ao conhecimento do Congresso Nacional, vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado, pode voltar para a Câmara, chega para ela vai olhar, vai dar sanção ou pode dar veto, o veto volta. Caraca, eu não vou continuar falando porque você já sabe como é que funciona e demora a beça. Então eu falei para ela o seguinte, poxa, dona Dilma, então olha aqui, ó, vai demorar a beça. Então me liga só quando já tiver criado, beleza? Então já estou percebendo que se a intenção é mexer na organização, no funcionamento, não tenho aumento de despesa, não busco criar um órgão ou até mesmo extinguir um órgão, galera, extinção também gera prejuízo. Eu tenho diversos servidores que terão estar em outros lugares, por conta inclusive da estabilidade, tenho prejuízos à administração, então ela não pode fazer isso por decreto, algo que ela gera de maneira autônoma. Não, projeto de lei, não por decreto, tá? Segundo exemplo, a extinção de funções ou cargos públicos, mas apenas quando vagos. Arthur, eu até entendi essa ideia de não verificar prejuízo, aumento de despesa, só não estou conseguindo enxergar exemplos disso. Vamos embora então, olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos lá. Eu tenho o Ministério da Fazenda. É típico exemplo que eu gosto de usar. E nesse Ministério da Fazenda, o ministro de Estado liga para a dona Dilma e fala o seguinte, dona Dilma, pelo amor de Deus, o bicho está pegando aqui no meu ministério, porque a gente não está conseguindo dar conta das atribuições diversas que existem no âmbito da minha pasta. Não está dando. Eu preciso urgentemente de mais servidores. Vamos prover cargos para um novo concurso. Pelo amor de Deus. Dona Dilma vira para ele e fala assim, tu tá maluco, amigo? Não tem dinheiro, o bicho tá pegando no Brasil. Não dá, agora não dá. Aí esse indivíduo vira para dona Dilma e fala o seguinte, dona Dilma, então vamos fazer o seguinte, ó, já estudei, tô te ligando inclusive de propósito. Sabe aquela atribuição X, aquela atribuição Y, aquela atribuição Z, que atualmente fazem parte do nosso ministério? Pois é, olha, acho razoável nós enviarmos essas atribuições para uma entidade da administração direta, que apresenta vínculo, né,
que é o Bacen, porque lá existem servidores suficientes para tocar essas 3 administrações, ou seja, dona Dilma, você não vai precisar fazer concurso público, não tem necessidade de mais servidores, eles vão conseguir dar conta dessas atribuições e a gente vai resolver o nosso problema. Você vai desafogar o Ministério da Fazenda, eu vou ficar tranquilo, vou poder dar conta de todas as minhas atribuições, inclusive, né, mostrar para você que o nosso trabalho está sendo executado de maneira perfeita, exemplar, e o Bacen agora consegue atender a esses dados que eu não estou conseguindo atender. Perceba, pessoal, a gente está fazendo isso, a gente está mexendo na organização, funcionamento da administração, está transferindo atribuições, está mexendo na organização, está mexendo no funcionamento, mas mexer na organização, no funcionamento dessa forma, está gerando aumento de despesa? Está gerando prejuízo à administração? Está contratando mais alguém? Está criando um novo órgão? Está arrumando a casa? Tá? Aí ela vai falar assim, então tá, então olha aqui, amigo, amanhã eu levo um projeto de lei ao conhecimento do Congresso para atender esse teu pedido. E aí esse ministro vai virar para dona Dilma, não, dona Dilma, muito pelo contrário. O artigo de número 84, inciso 6º, diz que, olha para cá, se a tua intenção for mexer na organização, no funcionamento da administração federal, e quando isso não implicar aumento de despesas, não está implicando, nem criar ou extinguir órgão, você pode fazer isso mediante o quê? Um decreto autônomo que vai agir em substituição à lei. Você não precisa daquele projeto legislativo, processo legislativo, você mesmo traz e tem a mesma força que uma lei hierarquicamente semelhante. E está trazendo novidade jurídica, está mexendo na organização, no funcionamento. Então faz isso. Aí a dona Dilma diz para ele o seguinte, mas eu estou muito ocupado, eu não vou conseguir fazer isso não. E ele vai falar mais uma coisa para ela, não tem problema, eu sou um ministro de Estado, dona Dilma. E o inciso 6º, que te fornece informações acerca do decreto autônomo, é o primeiro inciso delegável. Delega para mim, eu mesmo faço. Arthur, segundo exemplo. Olha aqui, que lindo. Antes, né? Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Meu segundo exemplo, olha, lembra daquele Ministério do Concurso Público? Criou, Ministério do Concurso Público, está lá criado, bonitão, um ministro de Estado, e abaixo dele eu tenho 30 cargos, estão lá 30 cargos. E desses 30 cargos, apenas 10 se apresentam ocupados. Mas a dona Dilma anda meio insatisfeita, que ela passa lá na frente da repartição, olha lá para dentro do ministério e vê todo mundo de bobeira, pé em cima da mesa, todo mundo brincando, conversando, o cara que fuma desce para fumar 60 vezes no dia. É uma loucura. Mas a dona Dilma não consegue pegar nenhuma falha nesse ministério. Eles estão em dia com as suas atribuições. O melhor ministério. E ela está percebendo que desses 30 cargos existentes, apenas 10 estão ocupados. Te pergunto, esses 20 cargos vagos estão fazendo falta? Nenhuma. O trabalho está sendo bem executado, mesmo com tamanha loucura? Beleza, tá. Então, se a dona Dilma desejar extinguir esses 20 cargos vagos, desocupados, ela pode ou não pode? Pode. Arthur, mas vai precisar de um projeto de lei, levar aquilo para a Câmara, depois para o Senado? Não, não precisa, porque se o cargo está vago, ela pode fazer de novo pelo decreto autônomo e uma modalidade delegável aos ministros de Estado, ao advogado-geral da União, ao procurador-geral da República. É isso que você precisa entender acerca do decreto autônomo. De novo, você vai pegar a sua prova, aquele dia, aquele domingão gostoso, quando cair a questão acerca do decreto autônomo, você vai avaliar o enunciado, avaliar as assertivas, avaliar o item e enxergar quando teremos aumento de despesa, quando não. Se tem prejuízo, aumento de despesa, não pode ser decreto autônomo, tem que ser por via do processo legislativo. Tá claro, candidato? Meu aluno, meu amigo. Então vamos lá, porque tem mais coisa. Esse é o inciso 6º, um dos incisos delegáveis, né? Só que além do 6º, eu tenho esse 25 aqui, ó, início da nossa aula que a gente falou, né? 25 é delegável, mas o 25 não todo, apenas a primeira parte, mas vamos ler todo ele. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Primeira parte, prover o provimento de cargos, e o Supremo já nos mostrou por precedente que o desprovimento também está inserido aqui. Este passo é delegável, mas se a intenção é extinguir cargo público, aqui você está falando da segunda parte, você está falando de uma atribuição não delegável. Olha, cuidado com a confusão. Cuidado com a confusão.
o inciso 6º, decreto autônomo, diz que se a intenção for extinguir um cargo quando vago, pode ser um decreto. E o 6º é delegado. Aqui você, mais uma vez, está falando de extinção de cargo. Por implicitude, você olha para a extinção de um cargo ocupado. 25 é a competência do presidente. O presidente pode prover? Pode. Pode delegar o provimento? Pode. O presidente pode extinguir? Pode. O presidente pode extinguir, ou melhor, pode delegar essa extinção? Não, não pode, porque é a segunda parte. Arthur, confundiu. Tô maluco. Fundiu aqui, ó. Mas calma. Vamos resolver isso aqui. Isso é muito fácil, é muito simples. É uma tabelinha que você vai guardar para nunca mais esquecer na tua vida. Olha aqui, ó. Competência do presidente de extinguir. Então, eu estou falando de extinção de cargos públicos. Presidente da República pode? Pode. Quando vago? Pode. Quando ocupado? Pode. Mas olha que barato. Essa competência é do presidente da República. Arthur, quando vago ou quando ocupado? Os dois aqui, ó. Quando vago, quando ocupado. Só que é o seguinte, essa tabela eu vou ouvir tua voz daqui, ó. Daqui. Presta atenção. O presidente da República pode extinguir um cargo público quando vago? Pode, quando vago. Mas se ele tá vago, gerar aumento, vai gerar prejuízo para a administração? Não, não vai. Então o presidente vai extinguir esse cargo vago pelo caminho rápido ou pelo caminho demorado? Ouvir pelo caminho rápido. E o caminho rápido é o famoso decreto autônomo. Lindão, gostei. Mas olha aqui, ó, o presidente da República pode extinguir um cargo quando ele está ocupado? Tô ouvindo, pode, beleza, mas quando ele está ocupado não é decreto autônomo, não é inciso 6º, é aquele 25, a segunda parte, que não é delegável. E ele vai fazer isso pelo caminho rápido ou pelo caminho demorado? Demorado. Então significa que aqui ele vai ter que fazer por processo legislativo, segunda parte do 25. Olha, isso aqui está estampado o que o presidente faz. Mas as atribuições do presidente são delegáveis aos ministros de Estado, ao AGU e ao PGR. E isso aqui, ó, quando vago é o inciso 6º, decreto autônomo, inciso 6º, decreto autônomo é delegável? É. Então significa que se o presidente desejar delegar a extinção de um cargo público quando vago, ele pode? Pode. Ministros de Estado, AGU, PGR também poderão fazer quando recebendo delegação. Mas vão fazer pelo caminho rápido, a semelhança do presidente, ou pelo caminho demorado? O mesmo caminho rápido, é decreto autônomo. Então coloca aqui, ó, decreto autônomo. Perfeito, Arthur. Caraca, estou entendendo muito bem. Mas quando o cargo está ocupado, fala para mim, se ele está ocupado, eu não estou falando da primeira parte do 25, eu estou falando da segunda parte do 25. E a segunda parte do 25 não é delegável. Significa que se esse cargo está ocupado, o presidente não poderá delegar. Tá claro, galera? A tabelinha aí, ó, arrumou, resolveu tua vida. Perfeito, é isso que você tem que enxergar na hora da prova. Beleza pura? Galera, a gente vai fazer questão. Mas antes de fazer, né, algumas questões, alguns itens do CESP, deu uma olhadinha, já anotou, né? Já anotou. Se não conseguiu anotar, daqui a pouco essa aula vai estar disponível por esse mesmo canal aí do live stream que você está vendo. Tá? E aí você vai fazer as anotações, tudo bem? Porque eu preciso te mostrar mais uma coisa. O inciso 6º, decreto autônomo delegável. O inciso 25, primeira parte, provimento por implicitude, desprovimento delegável. A extinção de cargo ocupado, não. E o 12, Arthur? O 12, ele fala da concessão de indulto e a comutação de penas. Esses dois dados aqui, ó, concessão de indulto, aquele perdão que rola, né? O executivo, o presidente da República fornece, indulto de Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, você ouve direto isso aí na televisão, o presidente pode delegar, em regra geral ele delega isso ao ministro da Justiça. Comutação de pena, alteração de pena, o presidente também pode delegar, tudo bem? Esse é o 12. Tem uma questão versando sobre esse assunto, daqui a pouco a gente vai ver. São os 3 incisos delegáveis. E agora a gente arrebenta aí, chegando ao final,
da nossa aula com algumas questõezinhas. Primeiro item que eu separei, tranquilaço, tranquilaço. Olha aqui, ó. O presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. E suas atribuições constitucionais são indelegáveis. Por mais que você desconhecesse a informação que o presidente tanto é chefe de Estado quanto é chefe de governo, com a aula de hoje você já sabe que esse item está equivocado, porque todas as competências do presidente são indelegáveis. Não, errado. Existem atribuições delegáveis. Inciso 6º, inciso 12, 25, primeira parte. Arthur, show de bola, tô amando. Beleza, vamos pro segundo item. Olha, galera, você tá caminhando comigo e tá percebendo que tá tranquilo. Vamos pro segundo item. Mesmo esquema, olha aqui, ó. Emenda constitucional introduziu na Constituição Federal previsão de edição pelo Presidente da República de decretos autônomos. Parei. Pensa comigo, primeira parte do item, ó. Emenda constitucional introduziu na Constituição previsão de edição de decreto autônomo. Lembra que eu comentei que a redação original da Constituição de 88 não apresentava um instituto do decreto autônomo? Sim, ele foi introduzido pela Emenda Constitucional de número 32 de 2001. Até aqui tá perfeito. Só que ele fala mais acerca desse decreto autônomo. Ele diz que os decretos autônomos, eles vão dispor sobre Olha aqui, pessoal. Lembre-se, qual é o prisma? Que eu já te falei. O prisma é, não tem aumento de despesa, não tem um prejuízo. Ele pode dispor sobre criação ou extinção de cargo órgão. Pessoal, ele pode buscar extinguir um cargo. Você vai falar assim, ó, decreto autônomo pode, mas só se esse cargo tiver, fala, grita, 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 isso, vago. Mas se ele criar um cargo, vai aumentar a despesa? Se ele extinguir um órgão, vai gerar prejuízo? Se ele criar um órgão, vai aumentar a despesa? Então tem muita coisa aqui que o decreto autônomo não pode fazer, ó. Criação de cargo ou órgão, não dá. Criação de cargo, né? Ou um cargo, extingui-lo quando ele está ocupado, não posso. Então, galera, errado. Fácil, fácil. Então, vamos embora, vamos avançar. Olha, mais item tranquilo a beça. Isso aqui é o que a gente viu, né? Vem comigo, ó. Com o objetivo de organizar a administração federal, o presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargo público quando vago. Parei. Pode extinguir cargo público quando vago. Galera, se tá vago o cargo, tá gerando algum tipo de prejuízo se a intenção for extingui-lo? Nenhum. Pode ou não pode? Até aqui. Arthur, tá lindo, tá perfeito. Eu tô percebendo que o CESP é tão previsível, realmente. Mas ele continua dizendo, bem como extinguir um órgão público. Opa, se for para extinguir um órgão público, temos ou não temos prejuízo dentro daquele fluxograma bonito da administração? Temos. Então aqui, esse finalzinho já vai estar fazendo do seu item um item incorreto. Galera, tem mais? Tem mais. Olha que lindo essa aqui também. Michuruquinha demais, muito fácil para você. Ó, a Constituição Federal autoriza a criação. Já está falando de criação, tem que ficar já. Opa, calma aí. A criação ou a extinção de órgãos públicos por meio de decreto. Galera, criar órgão público pode? Tá aumentando despesa, perfeito. Tô te ouvindo daqui. Extinguir um órgão pode? Não, não pode. Prejuízo. Então, galera, qual é a resposta? Tá errado, tá? Não vou nem anotar, você já sabe que já está errado, porque eu vou avançar. Nosso tempo anda muito rápido, eu fico impressionado com isso. Tá? Galera, vem, olha só essa questãozinha, inclusive muito próxima do exemplo que eu trouxe, tá? Para te explicar a funcionalidade do decreto autônomo, questãozinha da ANS, eu achei linda demais. Olha aqui, ó. Se um decreto do presidente da República transferir para a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está transferindo competências, e essas competências, né, elas são atualmente atribuídas ou eram atribuídas ao Ministério da Saúde, ou seja, é um órgão da administração direta, tá, buscando transferir atribuições a uma autarquia especial, uma agência reguladora, a administração indireta. Mas olha que lindo, essa modificação não vai implicar aumento de despesa. Diz para mim, pode ou não pode ser por decreto?
está tendo que fazer um novo concurso, prever novos cargos, novas vagas aqui para a ANS, provimento de cargos? Não, não está. Está transferindo apenas competências, atribuições. Está mexendo na organização? Está mexendo no funcionamento? O próprio item está dizendo que não está implicando aumento de despesa. Pode ou não pode ser por decreto? Pode, Arthur. Tá perfeito aqui. E aí ele finaliza o item dizendo para você assim, ó, tal decreto será constitucional, galera. Perfeito. Vou ler tudo porque eu faço uma maluquice toda aqui, você fica até meio confuso comigo, mas vamos ler só para você perceber, ó. Se um decreto do presidente da República transferir para a ANS competências que sejam atualmente atribuídas ao Ministério da Saúde e se essa modificação não implicar aumento de despesas, tal decreto será constitucional. V de vitória na tua prova. Tranquilo? Fácil demais, Arthur. E aí a gente tem mais uma. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem mais uma. Olha aqui, ó. A competência do presidente da República para prover cargos públicos federais não pode ser delegada a ministro de Estado. Ó, já saí do inciso 6º, agora é o 25. 25 é delegável? É. Primeira ou segunda parte? Primeira fala do provimento, a segunda parte fala da extinção de cargos, que por implicitude você entendeu aqueles ocupados. Galera, tá dizendo aqui, ó, prover cargo público é atribuição delegável ou não delegável? Delegável. 25, primeira parte, errado. Beleza? Show, tá lindo. Vamos matar mais uma. Deixa eu ver se tem mais uma. Olha aqui, ó. O presidente da República tem autonomia para vetar artigo de projeto de lei por razões de inconstitucionalidade. Galera, presidente tem ou não tem autonomia para vetar? Mas aqui está dizendo, ó, vetar artigo. Lá no artigo 84, inciso 5º, você percebeu que o veto, inciso 5º, não é competência delegável, pode ser dado por duas motivações. Eu te falei, inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Falei mais, que ele pode ser total ou parcial, e essa ideia do parcial é perceber que ele pode atingir tanto a um caput de artigo, quanto a linha, quanto a inciso, quanto a parágrafo, pode acontecer. Então, ó, aqui você está percebendo, ele tem ou não tem autonomia para vetar apenas artigo, por razões, inclusive, de inconstitucionalidade. Tem, Arthur? Verdadeiro. Firme. Galera, e a gente tem essa aqui, acredito ser a nossa última questão. Ó, o presidente da República poderá delegar ao vice-presidente a atribuição de vetar projetos de lei. Acabei de te explicar. Vetar está lá no inciso 5º. O inciso 5º não é delegável. Delegáveis são os 6º, 12 e 25, primeira parte. Mas o vice-presidente pode vetar um projeto? Lembre-se que se porventura o presidente da República nesse momento está ausente do Brasil, exercendo a chefia de Estado, quem tem competência para substituí-lo, exercer a administração, é o vice-presidente. E o vice-presidente, nesse momento da substituição, fará tudo aquilo que o presidente faz. Mas para estar na substituição e exercer as atribuições da presidência, ele não precisa de delegação. Já é a capacidade dele como vice-presidente quando dessa substituição. Então, ó, quando ele falou poderá delegar, errado, não tem a necessidade de receber delegação, ele faz por substituição. Tudo bem? Deixa eu só confirmar. Acabou, galera. Eu já até deixei a tela feia, né? Deixa eu deixar a tela bonitinha com o meu nome aqui, só para me despedir de vocês. Galera, espero que tenha sido bastante produtivo. A gente matou questões acerca de competência e a minha intenção era realmente dar bastante ênfase ao decreto autônomo. Trouxe vários itens, todos de 2013, versando sobre o assunto. Qualquer dúvida, tá? Você tem lá várias maneiras de chegar até o professor Arthur. Meu grupo, né, que divido com alguns outros professores, Debate Estudos, está lá naquele linkzinho que você está assistindo, dá uma olhada, dá uma entradinha lá, vai discutir bastante questões conosco, várias disciplinas, eu inclusive comento as questões de Direito Constitucional, hoje segunda, minha aula de Direito Constitucional, quinta-feira, 4 horas, você tem aula com o professor Rian, beleza? Professor de língua portuguesa, meu parceiro, o problema é que é flamenguista, né? Mas tá maneiro, gosto dele, tá? E ô Priscila, vê se na quinta-feira
vocês colocam a televisão um pouco menor, porque eu não sei se vocês já perceberam as outras aulas, todos os professores ultrapassam a televisão, mas não é porque eu sou baixinho não, porque hoje eles aumentaram, tá? Eu tenho cerca de 1,80, colocaram a televisão lá em cima só para te enganar, tá? Você vai perceber que na quinta-feira a televisão vai estar mais baixa e o Rian passa dela, mas isso é apenas uma brincadeira que fizeram comigo. Galera, brincadeiras à parte, aula, adorei estar aqui com vocês essa tarde, espero poder ter você mais uma vez. Daqui a alguns dias, no nosso próximo encontro, um novo tema será tratado, com questões CESP, UNB 2013, questões recentes. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.